Eu sou o Renato Musa e você está no Curadoria Ilst. Hoje com mais um programa Tentáculos, esse programa que trata da gestão cultural, dos negócios culturais, das políticas públicas de cultura no Brasil e no mundo. Hoje, para conversar, já vou apresentar aqui meus dois convidados, aqui a Jordana Braz e o Felipe Arruda, mas antes disso, a gente quer lembrar vocês, todos que estão nos assistindo, de se inscreverem no canal. Inscrevam-se aqui no canal Curadoria Ilst no YouTube. Caso vocês estejam assistindo o programa pelo Cidade On, o portal A Cidade On, do grupo IPTV, com quem nós temos parceria, também passa o mousezinho ali por cima do vídeo, você consegue se inscrever no canal do YouTube e acompanhar nossa programação semanal, que inclui, além do Tentáculos aqui às quartas-feiras, 20 horas, o Diários da Casa do Sol, às segundas-feiras, o Educação em Liberdade, às terças, e o Culturalista, com convidados da cultura independente, às quintas-feiras, sempre às 20 horas, e de segunda, quarta e sexta, às 13, Pílulas Poéticas de Uda Ilst, com a Paula Santiago, nossa atriz da casa, e convidados que trazem suas criações e suas interpretações da Hilda Ilst. Então, isto posto, vamos lá. Eu estou aqui hoje com a equipe do Núcleo de Cultura e Participação do Instituto Tomiotaki, com a Jordana Braz, educadora desse núcleo. Bem-vinda, Jordana, obrigado por aceitar aí o nosso convite. Muito obrigada, Renato. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. E com o Felipe Arruda, que é o diretor do Núcleo de Cultura e Participação lá do Tomiotaki, que também está aqui conosco. Obrigado também por aceitar esse nosso convite para essa conversa aqui. Salve, Renato. Eu que agradeço. Feliz e honra de estar aqui. E estar aqui com a Jordana também, minha colega e parceira de trabalho. Maravilha. Bom, gente, acho que a primeira conversa aqui é sobre essas duas mulheres incríveis, duas artistas tão impactantes, né, em suas artes, a Hilda Ilst e a Tomiotaki. E aí eu queria abrir essa conversa aí perguntando para vocês um pouco do nascimento do Instituto Tomiotaki, né? Por que ele, aqui veio o Instituto Tomiotaki, e como explorar um pouco essa relação dessas duas artistas, essas duas mulheres importantes, embora tenham idades um pouco diferentes, elas foram muito contemporâneas na arte, né? A Tomi começou mais tarde, não foi isso? Foi, a Tomi é um caso raro, né, de artista que começou a sua trajetória depois dos 40 anos, ou enfim, no início de seus 40 anos, mas muito longeva, né, foi até os 101, ela faleceu em 2015, então ela teve aí 65 anos de produção artística intensa, né, e muito admirável, assim. E o Instituto leva o nome dela, né? O Instituto foi criado pelos dois filhos dela, o Ricardo Taki, que é o mais novo, né? Que já foi secretário de Cultura do Estado de São Paulo, já dirigiu a Cinemateca, o MIS, o Centro Cultural São Paulo, já foi secretário de Meio Ambiente aqui no município. Enfim, tem uma longa trajetória. E o Rui Otaki, arquiteto, que projetou o prédio, e o Instituto fica no térreo e no mezanino desse prédio, né? Muita gente aqui em São Paulo olha para o prédio do Instituto e imagina que o espaço cultural é o prédio todo, né? E o prédio é conhecido como Instituto Tomiotaki, né? Mas a gente ocupa a parte ali de baixo, que estão as salas de exposição e as salas educativas também. Tem um trabalho de memória da Tomi também, feito pelo Instituto. Eu sei que tem eu já visitei lá algumas vezes e eu lembro de uma
de uma sala com algumas fotos da Tomi, além de ter algumas obras dela espalhadas pelo prédio, né? Se não me engano, né? Pelo espaço, né? Mas tem um trabalho de memória feito também, isso é uma das coisas que vocês exploram, vamos dizer assim? Sim, sim. A gente tem uma sala permanente da Tomi Otaki ali no prédio, né, enfim, no térreo, e essa sala tem exposições que vão sendo exibidas e trocadas a cada 3, 4 meses. Então, Uhum. toda vez que o visitante vai ao espaço, tem um conjunto de obras da Tomi, não sempre o mesmo, né, que é uma forma de ir mostrando a obra dela por diferentes recortes. E então, o Instituto tem uma pequena coleção de obras da Tomi, né? Mas muitas delas estão aí com a grande maioria com colecionadores, com a própria galeria que a representa, outras instituições, e por aí vai. Deus, né? E Jordana, as pessoas que visitam o Tomi, você na sua experiência e prática, né, no seu relacionamento direto com as pessoas, elas vão lá para... Isso é uma pergunta muito que a gente quer saber, nós do Instituto Ildailst. As pessoas vão lá para ver mais as exposições que estão acontecendo, ou atraídas muito por essas exposições, mas elas querem saber da Tomi, elas querem conhecer a Tomi, ou é mais uma coisa assim, tem a Tomi é uma artista? Como que é essa descoberta dos visitantes? Então, por parte do público, existem diferenças. Tem pessoas que visitam o Instituto Miyotaki por entender que é um instituto que carrega acervos da Tomi, né? Então, as exposições temporárias, tem muito grupos de escola, por exemplo, que as professoras trabalham Tomi, né? Enfim, no Jardim da Infância, por exemplo, ou nos primeiros escolares, vão até o Instituto, querem saber mais sobre a Tomi Otaki, então tem uma procura, assim, de fãs, né? Da produção artística da Tomi, mas também tem o público que visita o Instituto para determinada exposição e não conhece a Tomi Otaki, né? Então, também esse trabalho da mediação é apresentar a Tomi de uma forma muito próxima, entendendo também que a Tomi tem obras públicas, né? Então, muitas pessoas descobrem, nossa, tal obra, tal escultura da Tomi Otaki, não sabia. Então, também é um trabalho de aproximação do público, né? Com a artista. Tem aquela empena cega lá no centro, né? Eu trabalhei muitos anos na Secretaria Municipal de Cultura, na época que era na Galeria Olido, né? Então eu descia de ônibus ali, descia a Consolação e entrava ali naquela Rua Xavier de Toledo, né? E tem aquele gigantesco quadro da Tomi, né? Pintado ali assim, é uma coisa muito marcante da cidade de São Paulo. Para quem não conhece São Paulo, vale a pena descer de ônibus ali só para ver esse quadro, né? E aí uma coisa assim que a gente fez no Ildailst foi encontrar, depois de muita depuração, devo dizer, 3 grandes valores que representam a vida e a obra da Hilda Ilst, né? A Hilda é uma pessoa que prezava muito, em primeiro lugar, a liberdade, né? Isso em vida, independente da arte, ela era uma pessoa muito livre, um espírito livre e verdadeiro, uma mulher que nos anos 50 devia chocar nesse sentido, né? Nessa independência, essa autonomia fora de lugar para uma mulher naquele tempo, né? E que quando escolheu a obra como propósito de vida, né? Ela fez essa escolha na vida entre... Ela estava estudando direito, né? Na São Francisco, então ela se formou advogada e tal, teve péssimas experiências
Isso. Quando ela escolheu a obra, que ela já fazia, já na faculdade, ela era muito amiga de outra estudante de direito, a Lígia Fagundes Telles, né? Elas eram amigas. A Lígia casou, ela literalmente casou com a obra e construiu uma casa para seu lugar, o porto seguro, como ela costumava dizer, para criar sua obra livremente e para que outros artistas fossem lá criar. Então ela tinha essa coisa da liberdade e da inovação, né? Ela é uma grande inovadora de linguagem, ela é comparada muito ao Guimarães Rosa, que também era um grande inovador da linguagem, né, da língua portuguesa. E um terceiro conceito, que é o outro terceiro valor, que é o valor do conhecimento. Ela era muito amiga de físicos, filósofos, cientistas em geral, além dos artistas, porque ela achava que a arte era uma forma de conhecimento também. O que a gente pode fazer de relação com a Tomi, né? Que valores que a Tomi prezava? Eu sinto que talvez a inovação seja uma coisa evidente para mim, né, no trabalho dela. O que vocês me dizem? Você quer começar, João? Pode começar, Pedro. Depois eu complemento. Estou com algumas ideias aqui na cabeça. Sem dúvida, né? Acho que as duas, só o fato de serem duas mulheres artistas que tiveram, que conquistaram espaços de bastante proeminência, né, durante as suas vidas, isso em si já as aproxima, né? Porque Verdade. a gente conhece toda a estrutura machista que rege, né, as nossas relações sociais, e na arte não é diferente, né? Eu acho que a Tomi, ela tem uma coisa muito singular, assim, de sempre ter, de fato, se arriscado, né, no seu trabalho, assim, sempre ter tentado se reinventar. E tem uma fase, por exemplo, interessante, né, que foi no início dos anos 60, em que ela fez uma série de pinturas que foram denominadas depois pinturas cegas. Ela se vendava e pintava os seus quadros, as suas telas sem vê-los, né? E isso produziu um tipo de pintura evidentemente abstrata, né? Que é o que marca a obra dela durante toda a trajetória. Muito interessante. Depois esse nome Pinturas Cegas foi dado pelo Paulo Herkenhoff, curador, né? Mas a Tomi sempre buscou explorar, né, novos suportes e a materialidade da pintura, a cor, né, e as formas. E ela, eu acho que tem uma outra coisa muito interessante, que ela nunca buscou se categorizar, digamos assim, ela nunca assinou movimentos, manifestos, sequer os trabalhos dela tinham um título, né? Nenhum trabalho dela tem título, né? São todos trabalhos sem título, e que ela era uma espécie de statement, assim, me parece, a favor da liberdade da arte, né? Da leitura, de uma leitura totalmente ampla, aberta, do que pode ser da autonomia do espectador até, né? Interessante disso, né? De falar assim, olha, você interprete como quiser, eu não vou definir, né? Interessante. Sim. E aí, eu quero saber também a opinião da Jordana, mas, João, não sei se eu te contei, um dia eu estava lá com um grupo de uma escola, na sala da Tomi, e tinham aqueles trabalhos, era uma exposição com só trabalhos vermelhos da Tomi. Chamava Brasa Rubor, a exposição. Só trabalhos vermelhos. E aí, tinha um grupo de crianças de 6, 7 anos, e eles ficaram muito interessados por aquela sala, aqueles trabalhos vibrando, né? E aí a gente ficou fazendo um jogo de dar título aos trabalhos. E era maravilhoso, né? Porque as crianças, elas não têm limite, né? No campo da imaginação. Então,
isso foi um exercício tão rico, assim, né? E que mostra essa autonomia, né? Que o Renato estava falando. Não sei como é que é para você, Jo, nessas mediações. Eu percebo que o trabalho da Tomi é sempre atual, né? Então, essa identificação com diferentes públicos de diferentes idades é algo que é automático. E percebo até algumas aproximações entre a Tomi né, e a Hilda, no sentido delas não se definirem em uma única linguagem dentro das suas áreas, né? Então, por exemplo, a Tomi, gravura, pintura, escultura, Hilda escreveu poesia, enfim, crônicas, e aproximações mais diretas também, né? 2020, digamos que é um ano de celebração dos 90 anos da Hilda Hirsch, né? No começo do ano teve uma exposição, No se não me MIS. engano, né, Revelando Hilda Hirsch, e eu não consegui, mas amigos foram e ficaram encantados, e trouxe até algumas publicações de alguns livros antigos, né, da Hilda Hirsch, com capas de obras da Tomi Otaki. Então, também tem essa aproximação direta entre as duas artistas. É né? verdade. E também, né, dessa exposição, alguns amigos ficaram encantados, porque tinha ilustrações também, né, de Hilda Hirsch. Então, Ela desenhava multiartista. Então, acho que são mulheres, enfim, transgressoras mesmo. E, enfim, bom estar aqui, né, falando sobre Tomi, sobre Hilda aqui com vocês. Vocês, na hora de fazer essa abordagem, Jordana, vocês, falando em autonomia, vocês têm atividades estruturadas, prontas e tal, ou é uma coisa mais do calor do momento, que você vai sentir, quer dizer, eu no teatro eu tenho um profundo respeito e uma profunda apreciação pessoal pela improvisação, que eu sei que não tem nada de improvisada assim de última hora, um negócio que você ensaia mais até para improvisar do que para fazer um texto fechado. Então minha pergunta é mais ou menos essa, quer dizer, na hora de fazer uma atividade que nem o Felipe estava descrevendo, eu senti ali que rolou um negócio e começou uma brincadeira dos títulos. Isso é uma coisa que vocês fazem mais nesse sentido? Ou tem umas estruturas, umas atividades estruturadas, ou as duas coisas? Como que é? Então, essa pergunta é bastante interessante, né, importante. O trabalho de mediação requer um roteiro, requer um estudo, né, uma estruturação. Então, não dá para chegar e, né, olha, o que aconteceu aqui, improvisar. Não é bem assim que funciona. Porém, né, como a experiência que o Felipe trouxe, tem sacadas, tem comentários que a gente não pode deixar passar, né? Então, eu acho que entender que cada visita é diferente uma da outra, né? Os públicos são diferentes e, enfim, o educador, a educadora está nesse lugar que, bom, nós temos um É roteiro, um artista também, né? Sim, mas tem que lidar com esse improviso também, dessas perguntas. Né? Então, no Instituto Homeotac, essa parte que o Felipe trouxe, são geralmente comentários que acontecem nas salas expositivas, mas uma característica do nosso trabalho também são as visitas, mais os ateliês. Então, o desenvolvimento de atividades com esses grupos após as visitas também, né? Então, é bem estruturado a nossa atuação. E aí, puxando a sardinha pro assunto aqui das experiências negras, desse projeto que acontece aí no Tomi Otaki desde 2018, quer dizer, vou fazer o gancho justamente com as mulheres aí, né? A Tomi e a Hilda, mulheres expoentes, artistas dentro de um universo em que elas precisaram brigar para ter liberdade e acesso à exposição, né, a serem vistas. Como é que é para os negros?
Porque a impressão que uma pessoa tem olhando a história da arte no Brasil é que o último negro foi o Machado de Assis, o último negro artista, em 1890. Mas não é verdade, né? Eu sei. E como é que vocês fazem esse trabalho de dar essa vitrine para os artistas que não têm vitrine? Essas experiências negras é isso? Tem a ver com isso? Então, o Experiências Negras, ele é um projeto que surgiu em 2018, então, surgiu no Instituto Nutac, a partir de duas mães, então, pensando na questão do... Matriarcado, né, de Pindorama. Total. Então, eu desenvolvi atualmente ela não está mais no projeto, mas com a Luciara Ribeiro, uma grande educadora, curadora independente, pensando nessa invisibilização dos profissionais negros, e assim, você trouxe a questão da literatura, né? Machado de Assis sempre foi um homem negro, mas que a história, por muito tempo, embranqueceu. Branqueou. Exatamente. Então, existem, sim, outros, enfim, Lima Barreto também, outros escritores negros, só que a história, enfim, acaba embranquecendo, né? E aí, esse projeto, ele tem uma característica, assim, diferente, porque nós estamos falando sobre ações, sobre práticas, sobre presença. Então, de fato, a história da arte, a história da literatura, tem um apagamento desse protagonismo de autores, artistas negros e negras, mas a gente também pensou nessa nossa atuação, né? Então, em 2018, para o dia 20 de novembro, né? A partir de experiências que aconteceram não só em 2018, mas anteriores, né? Minha, da Luciara, de entender que esses espaços culturais, a maioria das pessoas que trabalham, que frequentam, são pessoas brancas, né? E o quanto isso é sintomático, o quanto isso também atinge também os profissionais que estão nesses lugares, né? Então, por exemplo, até 2018, com a entrada da Luciara, eu era a única educadora negra, né, da minha equipe. E o quanto isso, em determinados momentos, causa um sentimento de solidão, de questionamento, e também pensar que a presença de profissionais negros em lugares que até então são ocupados por pessoas brancas é didático, é importante, né? Então, por exemplo, é uma representação, né? É importante também você ver, né? Outro negro, né? Existem, né? Existem. E aí, existem, né? Então, Experiências Negras, ele surge a partir de um encontro sobre educadores. Então, 2018 foi um ano que aconteceram várias exposições no Instituto Amilcar, que teve Histórias Afro-Atlânticas, também parte no MASP, né? Foi uma exposição dividida em duas instituições, mas também aconteceu Ex-África, no CCBB, o tema da Bienal do Mercosul, em 2018, também teve questões relacionadas a, enfim, histórias afro-atlânticas, né, no modo de dizer, com a presença de muitos artistas negros. E aí os casos de racismo contra os educadores das exposições começaram a surgir. E aí Jura? a gente muitos, assim. E assim, não que 2018 foi o ano que aconteceu, sempre existiu, mas foi um ano que as pessoas começaram a sentir mais à vontade, digamos assim, ou de denunciar esses casos. Comigo também aconteceu no Instituto. Quando aconteceu, fui super bem acolhida pela instituição, pelo Felipe, foi bem importante. Enfim, aí, a partir dessas experiências, nós falamos, bom, vamos desenvolver, então, um encontro para educadores
educadores negros das instituições culturais. Foi num sábado, e, enfim, a gente pensou, aparecer 10 pessoas, vai tá bom. E aí, quando aconteceu o evento, tinha mais de 20 educadores de outras cidades aqui de São Paulo. Então, teve um educador, Vicente, que saiu de Itu, né, sentiu essa importância de estar ali com a gente. Foi um momento, foi muito bom aquele encontro, assim, foi algo que a gente precisava estar junto, né? E aí, a partir desse encontro, a gente pensou, bom, se essa experiência entre os educadores é tão forte, como será, então, na curadoria, né? Uhum. Como que é essa experiência em coletivos de artistas? Então, de 2018 até 2020, aconteceram 4 edições do projeto. Então, o primeiro, como eu mencionei, foi de educadores. O segundo encontro foi de coletivos de artistas. O terceiro foi novas curadorias femininas. E o que aconteceu agora, está acontecendo, a gente está nesse processo de finalização, é sobre artistas. Vai acontecer agora, em novembro, agora? Isso, a publicação, né? A publicação... Algo que é interessante de trazer experiências negras é que não são só encontros, mas ele também reverbera em outras instâncias, né? Então, até a terceira edição presencial, né, antes da Covid, experiências negras aconteciam a partir de encontros no Instituto Miotac. A partir desses encontros foram desenvolvidos webséries. Então, as pessoas convidadas, a gente gravava com elas outras perguntas também para dar uma continuidade no que foi debatido nesse encontro, e, posterior a isso, uma publicação digital. Então, nós temos... Isso está tudo documentado, está na página do Instituto, depois eu vou... isso é legal, a gente pôr o link aqui, né? De como acessar esse material. Nós estamos... Então, tem 3 publicações digitais gratuitas, as webséries também, e dia 20, semana que vem, a publicação da nossa quarta edição. Enfim, a gente acabou adaptando também para esse momento, né, do distanciamento. Então, aconteceram lives nos meses de junho e julho, com 3 artistas, a Keila Serruia Sankofa, que é uma artista brasileira que reside em Manaus. Nós também, acho que essa questão do distanciamento, né, e do trabalho online possibilitou a gente conversar com pessoas fora do Brasil. Teve um convidado que é um artista muito renomado de Guiné-Bissau, ele reside em Paris, que é o Hugo Barreto, e o Rubem Bermudez, que é um fotógrafo incrível, espanhol, tem um livro muito importante chamado E Tu, Porque Eres Negro. Então, eu fiz entrevistas, eu participei de lives com esses artistas, e aí, a partir dessas lives, eles desenvolveram um texto para essa publicação, que vai sair no dia 20, e também nós encomendamos obras, então, obras específicas para a partir dessa experiência do confinamento e do distanciamento social por causa da pandemia. Obrigada, Fê. Fê, por favor, complemente aqui, estou falando loucamente aqui. Não, a gente até já volta pro tema, não vamos deixar experiências negras ir embora, mas vamos cronologicamente, então, falar desse fechamento, né? Você falou aí já um pouco de como que o próprio projeto se adaptou, mas antes da gente aprofundar mais, que isso me interessa muito a gente aqui no Tentáculos, queria saber como que a instituição absorveu o impacto do meteoro Covid, Felipe. Como é que tá lá em março, né, fevereiro, tudo lindo, nossa, a Itália fechou, puxa, a China, nossa, e de repente, como se não tivesse havido aviso, a gente também fechou tudo. E, como disse o Daniel numa das primeiras lives que a gente fez, cultura é aglomeração pura, né? É gente
trabalhando para apresentar coisa para gente aglomerada. É aglomeração para todo lado. Fechou. Como é que vocês primeiro absorveram esse primeiro impacto e depois como que vocês foram se adaptando? E aí a gente pode voltar a falar das experiências, que eu acho que também tem isso, né? Muita oportunidade apareceu também, né? Muita coisa nova surgiu. Afinal, somos artistas, não é? Acho que teve um sentimento de perplexidade, né, geral. Pegou todo mundo de uma vez, né? As instituições fecharam todas praticamente na mesma semana, do dia 16 de março, nós inclusive, né? Então agora faz 8 meses, né, que isso aconteceu, né? Então a primeira medida foi fechar o espaço como forma de segurança e cuidado com os colaboradores e com o público, né? Em seguida, a gente também, quer dizer, cuidar das pessoas, né? Acho que é a primeira coisa. Então, saber como estão passando os colaboradores também, a gente se readaptar, né, em relação à nossa forma de trabalho. Acho que isso aconteceu em todas as dimensões, né? E aí, em seguida, foram surgindo os programas que nós passamos a realizar virtualmente. Acho que essa é a narrativa muito parecida, né, com as outras instituições, né? E aí, o que aconteceu logo lá já em abril foi que a nossa oferta de cursos, por exemplo, foi toda colocada de forma virtual. Nós iniciamos, inclusive, uma exposição virtual do Antônio Henrique Amaral, artista que agora está em exposição fisicamente no Instituto, né? Produzimos pesquisas com professores, por exemplo, da rede pública, para entender como eles estavam vivendo esse momento e quais eram as demandas. A gente entrevistou 546 professores nessa... Excelente. Porque isso é muito legal, de manter esse relacionamento, né? Essa... vínculo, né? Acho que a instituição, a gente, ainda mais o nosso núcleo, assim, do Instituto, né, que é o Núcleo de Cultura e Participação, ele é a instância de conexão com as pessoas, né? Então, a gente também se fez essa pergunta, como manter o vínculo com os nossos públicos, e aí isso aconteceu dessas formas todas, né, que eu estou mencionando. Então, com os cursos, ou com as pesquisas, ou os materiais educativos que nós passamos a produzir, muitas lives também, né, de cada projeto tinham os seus assuntos. A gente fez discussões sobre arquitetura, sobre design. Temos um podcast, né, então o podcast também teve um papel importante para falar de assuntos ligados à arte durante a pandemia. E aí, Renato, tem uma experiência que foi interessante, que eu queria também convidar as pessoas a conhecerem. Nós criamos uma série de depoimentos de artistas, pensadores, filósofos, pessoas atuantes na área da cultura, que deram os seus depoimentos sobre o que seria passar por esse momento, né? Quais são as leituras possíveis do momento que a gente vivia e está vivendo, né? Para além das análises sanitárias e econômicas, que políticas, são super importantes, mas que estavam inundando o noticiário, né? E são vitais. Mas como é que a cultura olha para esse momento? Ótimo. Como é que a lente da cultura, a lente da arte, né, pode fazer uma leitura mesmo disso que a gente está nos atravessando, né? Então, isso nós nomeamos de Juntos Distantes. Então, essa série de depoimentos como que é o nome? Disponível no Juntos Distantes, tudo junto. Certo. Juntos Distantes. E essa série de depoimentos, ela está disponível no nosso site e também está sendo exibida no Instituto, fisicamente, né? Desde que a gente abriu. Então, são 40 depoimentos, e aí temos... vou citar alguns nomes aqui para... né, temos Denise Stoklos, Amir Labak, Elisa Lucinda, Muniz Sodré, Maria Rita Kel, enfim, pessoas de várias
vários tipos Áreas, de né? produção, de pensamento, produção cultural, né? Bom, são 40 pessoas, então é difícil Lembrar de. Você não citar sabe todos todos de aqui, mas... cor? Poxa vida. E, então, acho que isso foi legal porque é uma espécie de testemunho, né, do que a gente estava vivendo, só Para a que por uma história mesmo, linguagem inclusive, que né? não era... Então, eu acho que teve... E aí, o Experiências Negras também se perguntou, acho que todos os nossos projetos se fizeram essa pergunta, né? Qual é o nosso papel nesse momento, né? Para onde que a gente precisa olhar, né? E no caso de Experiências Negras estava claro que os artistas estavam também confinados e como estava sendo essa produção, né? Durante esse confinamento, né? E como que os artistas sobrevivem, inclusive, né? Durante esse momento que é totalmente produz uma série de adversidades, né? Então, eu acho que teve um processo que a gente atravessou, né, de tentar identificar também as potências que podiam existir nesse momento, não só ver a sombra, né, Sim. porque teve muita sombra. Né, a gente tá vivendo uma sobreposição de crises, né, de crise econômica, sanitária, política, social, cultural. Não temos política cultural, né, praticamente no nosso país. Então, isso traz muito a pergunta também qual é o papel da instituição, né, nesse momento. E essa crise da cultura já vinha de antes, né? Você fala aí de crise sobre crise, né? Sem querer fazer trocadilho já fazendo. Então, essa crise sobre crise, a cultura ainda tinha uma crise para chamar de sua. Nós já estávamos em crise desde 2015, mais ou menos, uma crise de saturação do modelo de financiamento, uma crise de saturação do esgarçamento que eu chamo do tecido cultural brasileiro, né? A cultura se divorciou da sociedade, eu tenho essa visão, para a classe média, que é o povo, o público. Cultura é uma coisa marginal, coisa de maluco, coisa de, né, Deus me livre, cultura, que é uma loucura, né? A perda é você sua própria identidade ser colocada em questão. Então, quer dizer, é uma crise nacional, né? Uma crise de identidade, não é nem nacional, porque é uma questão que vai além da nação, uma coisa do, do brasileiro como cultura, né? Como identidade, uma coisa muito profunda na minha visão, assim. Mas de fato temos luz também, né? Quer dizer, nesse mundo novo que a gente teve que sair até para falar um pouco da parte econômica, o modelo estava saturado há anos e ninguém via outro, ninguém aí de repente o vírus disse, olha, não vai voltar esse modelo, pense em outro, não tem mais discussão. E aí todo mundo começou a se mexer. Eu notei, sim, todas as instituições finalmente se movendo para onde elas já sabiam que tinham que se mover, mas estavam com meio que preguiça. Essa coisa de pensar o marketing, pensar parcerias e tal. E aí, essa outra coisa que eu acho que tem mais a ver com esse nosso papo aqui, que é como eu li uma vez, há muitos anos atrás, uma daquelas edições for Dummies, era World Wide Web for Dummies, né? Não esqueça o world na palavra World Wide Web. Quando você está na internet, você está falando para o mundo e recebendo o mundo. Então, isso que a Jordana falou, puxa, de repente o Experiências Negras tinha um cara de Bermuda, outro cara de onde mais que estava? Bermuda, onde? Os lugares onde eles residem, é Então, isso? esses caras que você estava citando aí, era um cara da Bermuda, se eu entendi bem, né? Das Bermudas. Bermudez. É porque, né, se a gente tivesse tempo, a gente poderia entrevistar alguém nos Bermudas, mas o Nuno Barreto, ele reside em Paris, mas ele é de Guiné-Bissau. Ele nasceu em São Guiné-Bissau. Domingo. Isso. E aí o outro artista é o Rubem Bermudez,
O nome dele é que é bermudez. Isso. Eu achei que ele era das Bermudas. Falei, nossa, um artista das Bermudas, que inusitado. Mas seria interessante, né, conhecer. Eu ainda não Interessante. conheço. Eu conheço as Bermudas, eu fui lá quando era criança, uma outra história para um outro dia. Eu fui lá nesses lugares malucos lá do Triângulo das Bermudas. Mas e aí, como vocês se adaptaram, você já estava contando aí pra gente, né? Então aí o Experiências Negras facilmente se adaptou ao mundo digital e a publicação e tal. E como que vai ser agora na retomada, Jordana? O que vocês imaginam em 2021 fazer o Experiências Negras 5? Pois é. Então, o que Você, a gente você que está. tem bola de cristal, como é que vai ser em 2021? A minha bola de cristal não está funcionando. Ela não está muito boa ultimamente. Mas, né, a gente mantém uma chama de esperança ainda, né? E com certeza a gente está começando algumas conversas sobre como será o próximo Experiências Negras, mas por enquanto a gente ainda está lidando com as experiências das Experiências Negras deste ano, que foi bem impactante. Então, enfim, conversar com a Keila Serruia, por exemplo, né? Uma artista amazonense incrível, que tem um trabalho de resgate dessa memória afro-indígena e de se reivindicar nesse lugar, né? Enquanto mulher negra, mãe. Então, foi muito legal conversar com ela e conhecer a produção dela, enfim, em arte contemporânea, sendo realizada também fora desse eixo Rio-São Paulo, né? Então, essa possibilidade que as lives, né, trouxeram da gente conseguir conversar com pessoas para sair um pouco, né, dessa bolha que é o Sudeste, que é o eixo Rio-São Paulo. Então, foi muito... Enfim, estou falando... Vou tentar não dar tanto spoiler do que vocês vão encontrar na publicação digital, que vai ser lançada dia 20, sexta-feira que vem, mas tem os textos, né, as experiências dos artistas nesse período de quarentena. Então, ainda está tudo muito aflorado ainda, né? Então, Sim. acho que nós, né, da equipe, e pensando também na publicação, que a gente acabou adaptando para esse período, mas também colocando novas camadas, né? Então, por exemplo, é a primeira edição de Experiências Negras, uma publicação digital, que vai ter um audiolivro. Então, Que né, legal. interno, né, com o Cláudio Rubino, que atua no Instituto Miltac, como tornar também, né, o nosso projeto Experiências Negras acessível. Então, desde a diagramação, de pensar o audiolivro. Então, é um momento muito de atualização, né? Acho que das práticas. Coberta, né? Isso. E, por exemplo, outra coisa importante sobre a nossa publicação é que é a primeira vez que os meus colegas queridos de equipe de educadores, né, a Laura Carvalho, o Bruno Couto Ferrari e o Pedro Costa, escreveram textos. Então, a nossa atuação é conversar com o público, né? Então, estar ali na sala expositiva, mas como transformar essa mediação em texto? Então, foi uma experimentação muito interessante. Os amigos saíram muito bem, são maravilhosos os textos. E então é isso, assim, a publicação, a gente acabou se adaptando a esse período da pandemia, do distanciamento, mas também se atualizando enquanto equipe, enquanto prática de mediação também. Uma prática à distância, né? A educação, escrever, né? Escrita, muito interessante. E essa coisa do audiolivro é legal, né? Porque a gente tem conversado com a turma do audiolivro, que não é só para acesso a quem não enxerga, né? É também uma forma de acessibilidade para o cara que quer. Eu quero ouvir no carro. E fica lá vendo no carro. A publicação tá realmente imperdível, assim.
Eu também sou suspeito, mas muito orgulhoso da produção da equipe. Os textos dos educadores, né, até é uma... Eu acho que lá no Instituto a gente busca muito também ver os educadores como pesquisadores, como produtores de conhecimento, né, não naquele Ótimo. modelo mais tradicional, só vai lá, dá visita, né? Então, o próprio Experiências Monitor Negras de surgiu... fila, né? Exato. Não, tá muito, muito distante disso, né? São pessoas, assim, muito bem preparadas, como a Jordana, que além de educadora é fotógrafa e agora está fazendo assistência de curadoria para uma exposição. Então, todos da equipe estão alçando Legal. voos muito, muito legais. E aí, essa autonomia, né, de não restringir o trabalho de mediação apenas à visita, é que deu origem ao Experiências Negras, por exemplo, né? Uhum. A Jordânia e a Luciara trouxeram essa proposta: olha, a gente quer fazer esse encontro, como é que a gente organiza isso aqui? E aí a gente foi dando forma a isso, e o projeto cresceu, ganhou uma identidade visual, ganhou uma websérie, as publicações, né? Foi seguindo, a gente já está na 4ª edição. Então, o podcast que a gente tem também, Renato, que é o Amplitudes, podcast do Instituto Semiotac, surgiu assim também, com Pedro Costa, outro educador, que são conversas sobre arte, cultura e educação, sempre relacionadas a algum campo de pesquisa do Instituto, mas que acontecem a cada mês, né? Isso vem acontecendo assim. Então, eu acho que a gente tem explorado assim as formas de mediação possíveis de uma instituição fazer, né, para além da visita convencional, e com a potência que os educadores trazem consigo, com as suas pesquisas e interesses individuais. Porque nós somos, eu acho que essa é uma chavinha que precisa mudar, que é o fato de que a gente é produtor de conteúdo. São instituições criativas, né? A gente não pode ficar também numa lógica de uma lógica talvez passiva, talvez a palavra, de receber pessoas, apresentar o que a gente preserva, e maravilha. Nós estamos criando conteúdo, mesmo museus propriamente ditos, eles têm um trabalho de pesquisa profundo que é criativo, né? E que não se trata apenas de trouxe uma exposição maravilhosa lá de Londres. Não, nós estamos pesquisando, isso tem a ver com o meu conteúdo aqui, com o meu propósito. Então, como a gente vender essa nossa criatividade para a sociedade e não apenas o nosso objeto expositivo, vamos chamar assim, né? Então, acho muito legal isso, não tinha notado essa faceta aí do trabalho do Instituto, mas é muito legal isso, é a equipe como criadora de conteúdo, né? E de formas de conteúdo. Sem dúvida. E a gente tem a sorte de ter uma equipe muito, muito, muito legal, especialmente a equipe aí do núcleo, que é um conjunto de educadores, gestores, produtores, pessoas que trabalham com arquitetura, com arte, com acessibilidade, com pesquisa em educação, pesquisa na questão dos territórios, da cidade. Quer dizer, é uma equipe que eu acho que isso é uma potência também, né? Quer dizer, as coisas só se desenvolvem e frutificam e tal quando são de todos, né? As pessoas precisam ter espaço para poder pensar, contribuir, criar, né? E acho que a gente vem fazendo isso no núcleo, né? Desse jeito que todo mundo bota a mão nas coisas e a coisa vai se desenvolvendo, né? Então, até para quem está nos assistindo, né, eu convido a entrar no site do Instituto, porque ali tem, por exemplo, a equipe de educadores, né, preparou uma série de atividades de mediação que podem ser feitas online, com a presença Ótimo. deles, né, com grupos de escolas ou ONGs, e que podem ser feitas assim também com famílias, né, a partir dos materiais que são encontrados na própria casa. Então, são vários tipos
de investigações, né, que foi uma coisa que a gente reinventou também, né, e que tem dado certo. A gente já começou a fazer, elas podem ser agendadas, né, então eu acho que para a gente São está ao trazendo vivo isso, essa coisa se agenda e o educador participa ao vivo. Que ao ótimo. vivo. E tem atividade prática, é uma viagem boa. E isso é uma coisa que não volta para trás, né? Porque, como a gente estava falando aqui, né? Isso você vai agora poder. O cara tá lá no Amazonas e pode participar de uma atividade do educativo do Instituto Tomiotaki, de lá, sem. É um problema para a indústria do turismo. Eles não ficam tão felizes que as pessoas não pegam avião, não se hospedam em hotel, não vão no restaurante. Mas foi rompida uma barreira aí que não fecha mais, né? Não volta mais para trás, né? Você pode voltar a ter presença, tá tendo, né? O Instituto já abriu. Abriu dia 17 de outubro, faz agora 3 semanas, né? A gente está com algumas exposições em cartaz, né? Uma exposição da Tomiotaki, uma exposição da artista paulistana Mariana Palma, 2 dos nossos prêmios, né? O Instituto tem um prêmio de design para universitários, então os selecionados desse prêmio estão expondo lá, e o prêmio EDP nas Artes, que é um prêmio para jovens artistas, um prêmio nosso também, além da exposição do Antônio Henrique Amaral, né? E aí eu até passo a bola para a Jordana para ela contar um pouco assim como é que está sendo essa relação com o público que está chegando ali, né, no espaço, e aí o educador está com a máscara, tem aquele cuidado todo, assim. Como é que você sentiu, Jô, essas primeiras visitas? Foi um misto de nostalgia, né, saudade, da saudade de estar presencialmente com as pessoas, mas ainda enfim, manter um distanciamento. Então, são as práticas, né, a dinâmica das visitas, elas mudaram um pouco, né? Então, por exemplo, um número limitado de pessoas nas salas, os agendamentos só acontecem com grupos de até 4 pessoas da mesma família. Então, por exemplo, muitas visitas a gente realizava dentro da sala, falando sobre as obras. Então, a gente também criou um movimento de só entrar na sala expositiva se ainda tiver espaço para mais uma pessoa, senão a gente espera do lado de fora. São esses cuidados com o público e com a gente também, né? Porque é legal voltar às atividades, fazer a visita, mas ainda estamos numa pandemia, né? Então, e essas limitações, né? Então, por exemplo, falar com uma máscara, por exemplo. O educador precisa projetar a voz. Isso é um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando, né? Até a vacina sair. Projetar e articular bem, né? Porque também isso, né? Você falou nas coisas, né? Sim, as nossas máscaras, essa parte da boca, ela tem transparente, então tem essa questão da leitura labial também, né? Mas, enfim, ainda é algo um pouco difícil, né? Mas, enfim, foi uma delícia da visita no sábado, o grupo era muito bom, era uma professora muito... Enfim, a gente percebe também por parte do público uma saudade, né, de visitar as instituições, de estar em contato com as obras. Eu fiz essa visita na exposição Lumina, da Mariana Palma. Então, por exemplo, durante a pandemia, a Mariana gravou uma visita na exposição, então até por parte do público, nossa, mas eu conheci essa exposição com a Mariana pelo YouTube, por exemplo, né? E agora estou aqui. Então é algo muito muito legal de perceber, né? Essa reabertura, né? Então é como se estivesse redescobrindo, né, a vida novamente. É bem legal. Total. Sim, sim. Eu acho que a gente está, enfim, estamos reaquecendo, né, os tambores, assim. Acho que com todos os cuidados, o Instituto está aberto agora só de sexta a domingo, das 12 às 17.
então quem quiser também pode ir visitar, né? Gratuito, né? E aos poucos a gente vai ampliando. É gratuito, não precisa agendar, não precisa agendar. Acho que a maioria das instituições está com um esquema de agendamento. Lá no Instituto, como as salas são bem grandes, a gente não está precisando fazer isso, por enquanto, né? E aí, aos poucos, a gente vai ampliando esse horário também para receber o público, mas por enquanto de sexta a domingo. E espero que as pessoas retornem, né? Quer dizer, tem toda a segurança ali, está super bem sinalizado, tem todos os protocolos, a sinalização visual mesmo ajuda muito, álcool gel e tal. É só ir de máscara para poder entrar, né? Legal. É só reforçando, né, que todo agendamento, para visitar o Instituto, realmente não precisa de agendamento, mas se quiser a presença do educador, precisa de agendamento. Então, Tá. é só um e-mail para a gente reserva. E as visitas, antigamente acontecia até 1 hora, né, as visitas mediadas nas exposições, agora é até 40 minutos. Então, também tem essas adaptações, mas é isso. Não, que legal. E tem também Boa, as atividades online, né? Inclusive ao vivo, com a presença dos educadores. Isso eu achei muito interessante, muito legal. Que é uma. E você vê que uma não exatamente não elimina a outra, né? Quer dizer, a moça lá que viu no YouTube e depois viu ao vivo. E deve ter sido uma experiência riquíssima de ver ao vivo uma coisa que você já viu no YouTube. Talvez seja uma coisa para se pensar, né? Todas as exposições terem também uma versão pocket ao vivo, como que a gente tinha, eu pelo menos achava que é que nem aquela coisa do futebol, né? Ah, vai transmitir ao vivo pela TV e ninguém vai no estádio. Não é verdade, né? De repente, elas podem conviver essas duas formas de visitação, né? Até porque a experiência de ver arte é uma experiência corporal, né, sensorial. Então, é insubstituível, assim. Ainda mais numa obra, por exemplo, como a da Mariana Palma, que tem tanto interesse pela materialidade também da pintura. É uma obra que ver ao vivo faz total diferença, né? Então, e acho que a experiência do próprio espaço, né? Do próprio espaço cultural. É uma experiência. É diferente de você ir no shopping, é diferente de você ir num parque, é diferente de você estar na sua casa, né? Ali as coisas estão organizadas de um jeito para aquele momento ser singular, né? Para aquela experiência estética ou sensorial e significativa, né? Poder acontecer. Sensacional, gente. Puxa, muito obrigado aí por esse papo. Estou achando incrível aqui, eu já acho incrível o Tomiotaki há muitos anos, eu moro mais ou menos perto, passo na frente praticamente todo dia, quer dizer, passava, né? Naquele tempo em que a gente andava por aí. Mas eu estou impressionado mesmo com a potência criativa do Instituto. Espero que outros gestores de espaços estejam nos assistindo e possam aproveitar essa experiência de vocês aí para também, que acho que isso é importante aqui no nosso programa, né? Essa troca de experiências de todos, para a gente falar, pô, o Tomiotaki está fazendo isso, o Centro Cultural está fazendo aquilo, e a gente, como você bem falou, né, Felipe, essa troca é o que cria, né? Criação vem da troca, né? Vem da relação. Né? Enfim, obrigado aí a vocês dois, Felipe, Jordana, pelo papo agradabilíssimo. Parabéns mais uma vez. Voltem sempre. Espero que possamos também um dia fazer uma visita lá à Casa do Sol para vocês conhecerem lá. E me aguardem, eu estarei lá no Tomiotaki visitando. Eu vou entrar nesse site aí, vou ver essas atividades online. Muito legal isso aí, muito legal. Muito legal. Isso aí, eu só vou aproveitar e já falar como acessar esses projetos no nosso site, né? Então, entrando no site do Instituto Tomiotaki, vai ter uma abinha chamada Participe, você vai clicar,
O último item é projetos, aí você vai clicar e aí vai ter todos os projetos desenvolvidos no Instituto, e aí vocês encontram também a logo do Experiências Negras, aí clica, e aí vai ter todas as edições anteriores, as webséries, as publicações, e dia 20, por esse mesmo caminho, o lançamento da publicação 4. Tá bom? Não, nós vamos colocar o link aqui na descrição do vídeo, as pessoas vão direto. Muito obrigada, Renato. Fê, muito obrigada por estar aqui. Te vejo daqui a pouco. E é isso, um beijo a todos que estão assistindo a gente e ouvindo também. Super obrigado também, Renato. Parabéns pelo programa e pelas outras conversas aí que estão na playlist de vocês, que são muito boas. Adorei também estar aqui e trocar essas ideias. Agradeço a Jordana, por quem eu tenho maior admiração. Assim, a Jo está sempre trazendo muitas contribuições. Assim, o Experiências Negras é uma prova viva disso, mas tem muitas outras coisas que a Jordana não contou, mas que são potências e crias dela. Tem que chamar a Jo aqui só para uma conversa com ela depois, então. Sim, pode chamar, umas 2 pelo menos. 2, tá bom. E aí, bom, convido também todos e todas a visitarem a gente lá no Instituto, e você também, Renato, sempre muito bem-vindo. Obrigado. É isso, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever no canal, acompanhar a nossa programação. Voltem sempre e até o próximo programa.